VAR, o VAR. Olha, eu não posso ser contra tecnologia de ponta avançada, quando hoje até as operações do corpo humano são feitas através de computadores, né? Computador, né? São feitas através de tecnologia de ponta avançada. Agora, a tecnologia do futebol, eu já disse uma coisa, no futebol, principalmente no futebol brasileiro, tem que se pensar um pouco. Está acontecendo muita confusão, está acontecendo... Pô, quando faz um gol, eu estou vendo nos jogos da Europa, que eu não gosto de elogiar a Europa. Na Europa, quando o cara para a bola, quando o VAR para o jogo, no lance de pênalti ou de falta, ele já sabe o que vai fazer. Aqui, o VAR para o jogo, o juiz para o jogo 5, 6 minutos, não tem quem aguente, tira toda a tesão do jogo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu vou falar sobre outra coisa que eu já disse aqui. Futebol é como um filme de arte. Aquele filme que tem arte, muita arte. É como um jogo de futebol no Brasil. O futebol brasileiro é arte pura. O VAR, eu já disse, o VAR deu muito certo no tênis, porque é só saber se a bola saiu. Não é problema nenhum, só saber se a bola saiu. No vôlei, para ver se o jogador encostou na rede, se a bola saiu. Nem dois toques que é técnico, o VAR interfere. É o juiz, porque aí é interpretativo. É o juiz que decide. Mas é simplesmente para ver se no VAR, no voleibol, se a pessoa triscou na rede, bateu na rede, né? Se invadiu, se a bola foi dentro ou fora. Mas em lance técnico, interpretativo, o VAR não interfere. No futebol americano, claro que tem VAR, porque aquilo ali é uma loucura, né? Aquela correria, aquela trombada, tem que ter VAR mesmo. Não tem nada, não tem por onde, tem que ter VAR. Porque aquilo é uma luta. O futebol americano é uma luta por conquista de espaço. Baseado na cultura norte-americana. Conquistar espaço, conquistar terreno, esse negócio todo. Conquistar. Então o VAR pega bem. Agora no futebol brasileiro, que é arte pura, ele poderia ser até tá atuando no futebol brasileiro. Ele pode até atuar no futebol brasileiro, mas não da maneira que está. Eu já acho errado, porque o futebol brasileiro é diferente de tudo. O futebol brasileiro, eu já disse, é arte pura. Seria, para mim, a 7ª arte. O cinema seria a 8ª. Porque o futebol brasileiro é diante do cinema. O cinema é de 1900, com aqueles dois irmãos franceses, Louis e Auguste, franceses, descobriram a máquina, nada de filme. O cinema é a 7ª arte pelo descobrimento da máquina. Já o futebol não. O futebol nasceu 35 anos antes, na Inglaterra, 38 anos antes, 1862, né, na Inglaterra, ou seja, são 38 anos antes. Então a 7ª arte deveria ser o futebol. O problema é que nasceu na Inglaterra, e aquilo que se joga na Inglaterra é a coisa mais parecida com o futebol que eu já vi. Futebol arte é o do Brasil. Então, já colocaram o VAR, pelo menos que preparasse os caras, para não parar tanto o jogo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse VAR também, tem hora que eu acho que o VAR também está a serviço dessas agências de aposta. É cada resultado. Foi um jogo Náutico e Paysandu, Deus me livre, aquele jogo Santos e Atlético Paranaense. Olha, depois que essas agências de apostas entraram no futebol brasileiro, que tem de resultado arranjado, inclusive pelo VAR, não está escrito. Não estão escritos. Então seria bom, inclusive, que a Polícia Federal e o Ministério Público procurassem apurar o que está acontecendo nesses resultados, esses resultados arranjados, a interferência das agências de apostas. Tudo isso deveria ser apurado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal. Mesmo porque um resultado arranjado tem influência na loteria esportiva. Milhões e milhões de brasileiros jogam na loteria esportiva, gastam seu dinheiro. E um resultado arranjado pode acabar com um jogo
O cara gastou muito dinheiro, mas apostou ali certinho, que é um resultado, né? Você tem quase certeza que vai ganhar, de repente lá me vem uma zebra. Isso só acontece em zebras, é quando você estiver preparado para fazer certas zebras para que a agência de aposta não tivesse tanto prejuízo. Eu acho que deveria. Eu sou contra a tecnologia. Eu acho que o VAR no Brasil não precisava. O Brasil sempre teve o seu futebol com um árbitro e 2 bandeirinhas. E sempre acontecia em qualquer coisa. Sempre deram certo. Eles 3, sempre deram certo. E erravam. Em 100%, 80% acertavam, 20% erravam. Como também o VAR erra toda hora. Eu nunca vi um VAR errar tanto como esse. Principalmente o VAR brasileiro e o VAR da Inglaterra. Erra demais. O VAR da Inglaterra, além de tudo, parece um ser supremo. Quando erra, errou e está acabado. Então eu acho que chegou a hora de dar uma olhadinha no VAR, nas agências de apostas, e porque alguns resultados estão acontecendo, e procurar descobrir quem são os malandros que estão se beneficiando disso. Tá bom? Mas vamos para outro assunto de futebol. Viralatismo doentio. Eu já emendei aqui, viralatismo doentio. Todos vocês, inclusive você, Dudu, todo dia vocês verem os vira-latas nojentos, safados da crônica esportiva televisiva do Brasil, principalmente esses caras da ESPN, da Fox, do TNT, e também, principalmente também, André Rizek, Marcelo Baboseira Barreto. Todo dia você vê esses caras descendo o cacete no futebol brasileiro, dos craques brasileiros, dos treinadores brasileiros, e super elogiando o futebol europeu e colocando o futebol europeu como exemplo a ser seguido pelo futebol brasileiro, pelo futebol do mundo inteiro. Pelo futebol do mundo inteiro. E não é nada disso. O programa do André Rizek, a gente já sabe, é um vira-lata nojento, isso é um imundo. E o negócio dele é criticar o Brasil, o futebol brasileiro. Agora ele inventou de fazer comparações. Como ele tentou uma vez fazer uma comparação de Pelé com Maradona, não deu certo. Agora ele inventou de dizer que Messi está quase chegando ao número de gol de Pelé. Já tem 700, Pelé tem 759. Não, Pelé tem 1283, né? Mas acontece que ele disse que na Europa, só são computados os gols oficiais. Isso é na Europa, pô, estou no Brasil. Pelé é do Brasil e o que vale aqui são as regras brasileiras. E da Europa que se foda para lá. Mas eu tenho outra coisa. Então, os programas de Marcelo Baboseira Barreto e de André Vira-Lata Rizek, o negócio desses programas, deles dois, é descerem um cacete no futebol brasileiro e super elogiar com mentiras o futebol europeu, inclusive colocando o futebol europeu como exemplo para o mundo inteiro. Como exemplo para o mundo inteiro. E não é nada disso. Agora, o que eu acho bom é que o Grafite, o ex-jogador brasileiro, fica ali caladinho, não diz nada. Você diz, vai te fuder, André Rizek, não é assim não. Não vem aquele Marco Antônio Brundão Rodrigues lá dizer que nunca time nenhum jogou o futebol que está jogando o Flamengo. Ele viu o Santos de Pelé jogar. Viu? Você viu o Botafogo de Garrincha jogar? Você viu o próprio Palmeiras, a Academia e o Palmeiras de 92 de Luxemburgo jogar? Você viu? Imbecil, o Santos de Pelé goleava essas porra todinha. Então veja bem, o idiota daquele, analfabeto de bola, vira-lata, nojento, só sabe aquele Marco Antônio Bundão Rodrigues, só sabe criticar o futebol brasileiro. Pois bem, então esses caras adoram criticar o futebol brasileiro. Eu até já disse, os caras da ESPN, os caras da Fox, da TNT, estão na deles, porque eles trabalham em televisão estrangeiras, e essas televisões estrangeiras, elas querem destruir o futebol brasileiro. Aí usam esses quintas colunas, esses vagabundos, esses seus buchos de canhão, para destruir o futebol brasileiro e trazer para cá o futebol europeu. Então eles denigrem a imagem do futebol brasileiro, contam mentiras. Agora eu vou dizer, só contam mentiras sobre o futebol europeu em relação ao futebol brasileiro. O futebol brasileiro, sul-americano, infinitamente superior ao futebol europeu. Vou dar dados aqui que vocês não têm.
5 países mais ricos do mundo em futebol. Espanha, Itália, não pela ordem, Espanha, Inglaterra, França, Alemanha e Itália. 5 países. Sabe quantos títulos mundiais desses países têm? 48 títulos mundiais. São 13 da Espanha, 13 da Itália, 6, são 26, 6 da França, são 32, 5 da Inglaterra, 37 e 11 da Alemanha, 48 títulos. Eita, 5 países têm 48 títulos. Rapaz, é brincadeira. Que país avançado, né? Bobagem. Os 3 paisezinhos pobres, sul-americanos, Brasil, Uruguai e Argentina, tem 53. O Brasil tem 27, a Argentina tem 18, o Uruguai tem 8. Sabe quantos tem a mais? Sabe quantos tem? 5 a mais. 3 países sul-americanos só. Tem mais 5 campeonatos mundiais do que os 5 mais ricos do mundo, da Europa. E olhe bem, uma coisa que vocês não sabiam. Eles só teriam 28 se fosse só com o jogador deles. Porque 28 não, 20. Porque 28 títulos eles ganharam de 1998 para cá. Depois que lá chegaram nos times europeus, os jogadores brasileiros, Argentina e Uruguai. Esses vagabundos não dizem isso. Como um vagabundinho que vai para o programa do Marcelo Baboseira Barreto. É um que disse que não, os escritos do Nelson Rodrigues não fariam sucesso. É um idiota lá, Diox, gorducho, ele e o outro também, barbudo, não entende porra nenhuma de futebol. Agora dele, o futebol europeu é um exemplo, não sei o quê. Exemplo de quê? Exemplo de quê? Eles têm 48 títulos mundiais, os 5 países mais ricos do mundo de futebol. Os 3 daqui têm 53, 5 a mais. Além de tudo, dos 48 que eles têm, 28 foram ganhos de 98 para cá com jogadores argentinos, brasileiros e uruguaios. Se não fossem os jogadores do Brasil, da Argentina e do Uruguai, eles não teriam, só teriam 20 títulos e os sul-americanos teriam mesmo 50, teriam 70, porque teria ganho mais. Então não pode nem ter, não tem nem termo de comparação o futebol europeu com o futebol sul-americano, principalmente com o futebol brasileiro. Eu vejo esses idiotas agora, a moda agora é dizer, antes a grande estrela era São Paulo, tomou cacetada tudo que é jeito aí, agora é Jorge Jesus, Jorge Jesus, é estrela. Os treinadores brasileiros não servem não, tem 27 títulos mundiais, 27. Quantos tem os portugueses do Jorge Jesus? A melhor campanha da seleção portuguesa numa Copa do Mundo foi feita com um treinador brasileiro, Otto Glória. Vice-campeonato da Eurocopa com o Filipão. Está dirigindo uma seleção mundial, que o Flamengo é uma seleção mundial. É a seleção mundial, o Flamengo. Ali até Mané Pirulito ganhava com aquele time, rapaz. O treinador Mané Pirulito me diz todo dia. Com esse time aí, seu Zé, eu ganhava até dos times de Marte. Eu digo, Marte tem time não, Mané. Tem. Lá tem também, deve ter vida. Vou discutir com o Mané Pirulito isso não. Pois bem, e eu estou torcendo para que ele ganhe. Porque se ele ganhar no Mundial de Clubes, será mais um título para o Brasil. 27 com 1, 28. E outra coisa, ele tem tudo para ganhar, sabe por quê? Porque os maiores fregueses dos times brasileiros são os times ingleses. Eles disputaram o Mundial de Clubes contra os times brasileiros. Eu estou dando aqui dados. Não sei se vocês viram a lata do programa de André Rezec, do programa do Marcelo Baboseira Barreto, só diz merda. Dados. Os times brasileiros enfrentaram times da Inglaterra em final de Mundial de Clubes 5 vezes. Os brasileiros ganharam 4, os ingleses só ganharam 1. O Flamengo mesmo sentou o cacete 3-0 no Liverpool. O Vasco enfiou 3-1 no Manchester. O Corinthians enfiou 1-0 do Chelsea. E o São Paulo enfiou 1-0, 2-1 no próprio Liverpool.
Então, ô Jorge Jesus, você tem tudo para ganhar o Mundial de Clube, porque principalmente esse Liverpool é o maior freguês do futebol brasileiro. Disputou 2 Mundiais de Clube, perdeu os 2 para time brasileiro. Então, vocês acabam com essas mentiras de dizerem que o futebol europeu é superior. O futebol europeu que está ganhando hoje, ganha graças aos jogadores sul-americanos. Já disse a vocês, os 5 países de futebol mais ricos do mundo, que são Espanha, Itália, Inglaterra, França e Alemanha, tem 48 títulos. Os 3 pobrezinhos daqui, Brasil, Argentina e Uruguai, tem 53, tá bom? Dos seus próprios jogadores. Dos seus próprios jogadores. Já os 48 títulos de lá, 28 são com jogadores sul-americanos, jogadores brasileiros. Então, esses idiotas aí ficam dizendo essas mentiras, criticando o futebol brasileiro e levantando a bola do futebol europeu. Mas encontra espaço. Agora, o que eu fico admirado é o seguinte, que os caras da televisão, como dentro das televisões Fox, ESPN, aqueles vira-latazinhos nojentos dali, e da TNT, enchem a bola do futebol europeu, tudo bem, porque eles querem destruir o futebol brasileiro e trazer aquela merda do futebol europeu para cá. Agora, da Globo, os caras da Globo, com André Rizek e esse Marcelo Baboseira, fazer esse trabalho para destruir o futebol brasileiro, aquele Luiz Carlos Idiotice Júnior, aquele Marco Antônio Bundão Rodrigues, Paulo César Besteirinha Vasconcelos, Carlos Eduardo Faroso Lino, um faro da porra, um faro da porra, não tem nada de futebol. Pois bem, os caras da Globo Sport TV fazerem isso, porra, a Globo tem um monopólio do futebol brasileiro, paga dinheiro muito alto para transmitir os jogos do futebol brasileiro. Aí depois diz que futebol, seus vira-lata ficam dizendo que o futebol brasileiro não presta. Não presta. Das duas uma. Eles são vira-lata sem vergonha, são mesmo. Eles querem o seguinte, desvalorizar, ou então querem desvalorizar o futebol brasileiro para poder comprar os seus jogos bem baratinho. Até porque a Globo é safada mesmo. E André Rizek, esses caras André Rizek, Marcelo Baboseira, Luiz Carlos Idiotice Júnior, são safados mesmo, são nojentos mesmo, inimigos do Brasil. Aquele abraço.